Já estamos de volta com o nosso Pra Você aqui na TV Horizonte, emissora de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira do nosso estado de Minas Gerais. E a nossa conversa nesta tarde de quarta-feira é com o Amaury Dias de Moura, que é diácono permanente da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. A gente falou um pouco da sua história no bloco passado, dos seus gostos, das suas lembranças. Agora, quando eu falo diácono, muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Qual é o papel de um diácono dentro da nossa arquidiocese? Qual é o seu papel hoje na nossa arquidiocese? Sim, de forma geral, o diácono permanente, né, ele é aquele vocacionado para o serviço de Deus na igreja, né, para auxiliar especialmente as questões de social, as questões da caridade, o cuidado dos doentes, dos pobres, dos necessitados, dos presos, dos enlutados. Então, na Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso querido pai espiritual, nosso pastor Dom Valmor, tem uma sensibilidade muito bonita de perceber, né, os locais urgentes aonde pode confiar os diáconos permanentes, casados e solteiros, porque também tem os solteiros, né, apesar que o grande grupo de diáconos permanentes, desde o Concílio Vaticano II, já previa que homens casados pudessem ser ordenados. É lógico que, para ser diácono permanente, antes mesmo de ser ordenado, você tem que já vivenciar uma diaconia. Você tem que ser um servidor da igreja, um servidor da palavra. Já tem que ter, né, uma experiência, tem que ter um conhecimento, assim, um embasamento, né? É uma dedicação ao irmão ou à irmã, especialmente aquele que precisa, né? Então, por exemplo, antes mesmo de ser ordenado, eu já vivenciava caminhada nas pastorais sociais, né, trabalhando na pastoral de rua, com vicentinos, e após a ordenação, né, durante o processo de definição da missão de cada um, Dom Valmor provisiona conforme as necessidades da arquidiocese. Então, por exemplo, tem muitos diáconos provisionados na pastoral da saúde, na pastoral, né, carcerária, também nos cemitérios com a pastoral da esperança. E, por exemplo, para mim, coube a provisão de auxiliar na paróquia de São Domingos, que é a paróquia vizinha da onde eu moro no Paulo VI, que é a paróquia do Pai Misericordioso, mas pela questão da ligação afetiva e também pelo engajamento, é uma realidade de vilas e favelas, né? Então eu estou engajado, né, na paróquia de São Domingos de Gusmão, no bairro B de Abril, onde nas 10 comunidades a gente colabora em diversas frentes. Por exemplo, na provisão a gente ajuda na questão da formação bíblica, com o círculo bíblico, também com a animação da pastoral familiar, colaborando na articulação da realidade social, tanto interna da paróquia, quanto junto com o poder público. Então, por exemplo, participando do CRAS, né, do Conselho Local de Assistência Social, né, do Fica Vivo, né, de outras realidades de construção de direitos e cidadania dentro do território. Também atuo como diácono permanente provisional para a pastoral do menor. Atualmente, hoje, eu estou ajudando na assistência religiosa. A assistência religiosa é o acompanhamento dos jovens e dos adolescentes que estão em conflito da lei e que estão, né, cumprindo medida de reclusão. Então, estão no centro de internação e nós, hoje, no território da Arquidiocese, são 10 centros de internação, né, 9 masculinos e o único feminino do estado é aqui em Belo Horizonte, que é o São Jerônimo, no bairro Horto. Então, nós acompanhamos mensalmente, a gente visita um centro de internação. Eu estava acompanhando no Centro de Internação São Jerônimo, que é esse, inclusive, de meninas, no bairro Horto, né, junto com outros diáconos, com leigos e leigas também, religiosos, mas com a questão da pandemia houve até restrição que até as famílias pudessem visitar esses adolescentes. Agora, com o tempo, deve de retomar e nós estamos com a possibilidade de ter um grupo da Pastoral do Menor na Paróquia Pai Misericordioso, onde tem o Centro de Internação Santa Clara, no bairro Capitão Eduardo. E mais recentemente, eu já trabalhava na questão do ecumenismo, né, o Dom Valmor me confiou, né, nos deu a anuência para estar servindo, né, no CONI, que já vinha ajudando na coordenação há mais tempo, mas assumindo a presidência em nome da Igreja Católica. Então, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho. O CONI, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, para quem não sabe, né? Sim. Como que funciona? O Conselho, ele é um espaço de união, de coletividade, de igrejas cristãs diferentes que entendem, né, que o caminho da unidade é o melhor para se viver. Em vez de viver cada um separado, no seu quadrado, como dizemos hoje, né, a proposta é que, a partir do que nos une, que é muito maior do que nos divide, vivermos a construção do reino desde já. É lógico que o reino é uma perspectiva definitiva junto do Pai, glorioso, junto com Cristo, com o Espírito Santo, mas ele começa na realidade humana, na construção de um mundo de fraternidade, de amizade, de perdão, de reconciliação. E com isso as igrejas no Brasil e no mundo, né, é organizado pelo Conselho Mundial de Igrejas, a nível mundial, especialmente entre as igrejas evangélicas, protestantes, e a nível de igreja católica nossa, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, né?
Esses movimentos, eles no Brasil encontram eco através do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem, né, uma organização nacional desde Brasília, e em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, nós temos o CONIC regional, CONIC Mineiro, onde eu estou servindo na presidência nesse biênio 2020 até 2022. E tivemos a oportunidade de assumir justamente no ano bacana da campanha da Fraternidade Ecumênica. O ecumenismo, como lembra o Papa Francisco, ele se realiza em várias dimensões. Poderíamos citar 3 que eu acho que são fundamentais. O ecumenismo do coração, que é o amor, o respeito, o diálogo, e que muitas vezes a gente esquece, começa dentro de casa. Porque hoje, dificilmente você acha nas nossas cidades uma família puro sangue católica ou puro sangue evangélica. Hoje eu tenho, por exemplo, parentes que são evangélicos, da Batista, da Quadrangular, da Luterana e tal, e eu sou católico. Então, quando eu me reúno com eles, eu não quero matar ninguém, estrangular ninguém, não critico, não demonizo a fé cristã que eles vivem na igreja deles. Como assim também não fazem com a minha. Então, a gente já vivencia... Né? Tem que respeitar. Tem esse respeito, então... A partir daí já é o pontapé inicial para a gente buscar algo cada vez maior. Sim. Fazer esse respeito, esse carinho que a gente tem dentro de casa, na família, também repercutir em outras realidades. Depois, o ecumenismo cultural, que eu acho que passa muito forte pela ideia não só intelectual, mas também da vivência celebrativa, espiritualidade, do encontro entre as lideranças, mas também entre o povo, porque muitas vezes... Acontece, especialmente você perguntou a realidade nossa do Estado, muitas vezes o ecumenismo está na cabeça dos líderes, dos bispos, dos pastores, né, das pastoras, dos padres, mas não atinge o povo na base. O povo acha que as igrejas continuam brigando separadas. Está tudo muito estrategicamente elaborado na cabeça de quem pensa, mas não chega até as pessoas. Não chega na base. E às vezes também nos surpreende que acontece na base, mas não chega na liderança. Acontece muito isso, né? É verdade. Então, trazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, né? De que o povo sinta que as suas lideranças estão fazendo uma caminhada bacana, porque eu costumo insistir muito, o ecumenismo não é algo opcional na fé cristã. Desde Jesus Cristo, inclusive, é um mandato de Jesus, que todos sejam um para que o mundo creia. Então, é coração, cultural? Cultural e o terceiro social. O social. Porque o que une muitas igrejas, e o texto bíblico também nos recorda isso, que o sol vem para quem crê e quem não crê. A chuva cai sobre a cabeça dos ímpios e dos piedosos, assim diz o texto bíblico. Então, ou seja, a realidade de pobreza, de miséria, as crises que nós estamos vivendo no país hoje, por exemplo, ambiental, política, social, ética, econômica, atinge quem crê, quem não crê, quem é católico, quem é evangélico. Exatamente, a todos, e tudo isso que gera sofrimento, as igrejas, desde de Jesus Cristo, no desejo de ser fiel a Ele, vivendo o amor evangélico, caminham no socorro do povo, sem olhar religião, nome, cor, sem olhar, né, opção política, partidária, enfim, nenhuma. Sim. A gente está ali para cuidar da vida, né? Então, da vida de cada um. Isso. Agora, para a gente fechar, o nosso tempo já está quase acabando, Diácono, infelizmente. Queria falar um pouco sobre a campanha da Fraternidade deste ano, que começa hoje, quarta-feira de cinzas, né? É uma campanha ecumênica. O senhor participou da elaboração desta campanha? Não enquanto CONIC Nacional, né? O CONIC Nacional já tinha organizado uma equipe muito bacana, com presença de pessoas de várias tradições cristãs, né? Tanto do CONIC quanto da CNBB. Mas a nível de Estado, nós temos colaborado com a mobilização da campanha, tanto enquanto CONIC, quanto também na Comissão de Ecumenismo da CNBB, que a gente participa, colocou, né? Desculpa essa corta, assim. A gente colocou na telinha, né? Agora há pouco o cartaz da campanha da Fraternidade deste ano. Importante abordar um tema como esse em pleno século XXI? Sim. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma época assim, onde as polarizações, as intolerâncias, o medo do diferente, né, chegou num nível tal que a gente já quase se permite não só falar mal, criticar, mas até tirar a vida, matar, destruir aquilo que é diferente. Mas não é diferente porque é mal, é diferente porque eu não conheço, porque eu não me abri para conhecer. E às vezes a gente faz um pré-julgamento do que é diferente sem nem conhecer. Sem nem conhecer. E o texto nos provoca, o título da campanha da Fraternidade, ele já começa dizendo assim, fraternidade, diálogo e compromisso de amor. Se é fraternidade, é uma unidade de irmãos e de irmãs. Mas a gente está vivendo um período hoje a nível mundial, mesmo a nível do Brasil, que nós estamos muito mais para um fratricídio. Morte de irmãos entre irmãos. Porque a gente tem medo do outro, tem medo que o outro tome meu emprego, tem medo que o outro seja mais bonito que eu, mais importante do que eu tenho oportunidade. É uma competição muito grande. Uma competição que a gente não deveria ter. Para a gente superar todas essas crises e outras tantas que nos assolam hoje, e a fé cristã e a nossa Igreja Católica insiste tanto, é a unidade. Né? A unidade de irmãos, de irmãs que acolhem a diversidade. E uma coisa que eu acho muito bacana, até resgatando um pouquinho o texto da campanha da Fraternidade do ano passado, né? Que falava
vida, dom e compromisso. De certa forma, o texto, o lema desse ano também resgata isso. Mas a unidade na diversidade deveria ser tratada com a mesma perspectiva de dom de Deus, porque a diversidade é Deus que faz os povos, as pessoas serem diferentes, e ao mesmo tempo essa diferença nos enriquecer, nos garantir estar aqui até hoje. E deveria ser compromisso, deve ser compromisso nosso, né? Desde Jesus Cristo, buscar essa unidade da diversidade. Até por uma coisa muito interessante, né? O texto bíblico da campanha, quando ele dá o exemplo radical de Jesus, ele pega o exemplo que eu acho muito significativo, né? Por que fala que Jesus, do que era dividido, ele fez a unidade? No templo de Jerusalém, tinha um muro que separava os judeus, homens, que entravam quase que dentro do templo para fazer as suas orações, para acompanhar os sacerdotes, e um muro que dividia os prosélitos, que eram aqueles não nascidos judeus, mas que estavam, né, caminhando na religião, as mulheres e os pagãos, sim, os doentes e outros. E Jesus, quando ele traz unidade, misericórdia, perdão, que ele traz a vida para o centro, esse muro, aparentemente físico, é derrubado por Jesus, porque ele traz um amor que olha para todos e todas igualmente, que consola, que perdoa, que traz a dignidade da vida de todos e todas igualmente. Então esse muro, muros, né? Seria sanado em Jesus, por aí, né? Derrubar esses muros que existem derrubar entre nós. Muro e construir pontes, A gente vai deixar construir pontes, isso é tão importante. A gente vai deixar aqui o endereço do seu canal, lá no YouTube, né? Tem um canal que você está sempre interagindo, faz muitas orações por lá, Isso, né? Nós começamos nesse período da pandemia, iniciamos um serviço, né? Muitas pessoas falam assim, pô, mas sumiu, não tem celebração, está parado, bem no iniciozinho da pandemia. E falei assim, eu vou tentar pelo menos partilhar o evangelho de cada dia com as pessoas para chegar próximo, mostrar carinho, falar, eu estou aqui, né? Partilha também. E hoje até irmãos evangélicos, irmãs evangélicas, cobram quando não tem, às vezes algum padre amigo, fala assim, olha, me ajuda, me dá uma ideia de homilia e tal, aí a gente acaba colaborando. A gente vai deixar aqui para as pessoas interagirem com você também. Diácono, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, fica com Deus. E que você siga com esse trabalho tão bonito aí na frente da nossa Igreja Católica aqui em Belo Horizonte, viu? Volte mais vezes. Obrigadão. Deus abençoe a todos e todas. Né? Feliz Quaresma e uma santa e abençoada Páscoa para todos e todas em Cristo, que é a nossa unidade. Amém. Olha só, gente, você pode rever este programa no site da TV Horizonte e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira, sempre neste horário, às 2h30 da tarde, com o nosso Pra Você. Tchau, tchau.